Tem uma sensação muito específica que aparece no começo da atuação em orientação profissional e de carreira, e eu acho que quase ninguém fala dela com a honestidade que ela merece. É aquela sensação que acontece quando o atendimento termina, o orientando sai da chamada ou vai embora do consultório e o profissional continua ali por alguns segundos, olhando para a tela, para as próprias anotações, ou simplesmente ali para o vazio. E por fora, talvez nada de errado tenha acontecido. A sessão aconteceu, o orientando falou, a conversa fluiu, teve reflexão, teve escuta, talvez tenha tido até uma emoção importante, mas por dentro fica uma pergunta silenciosa. Será que eu conduzi mesmo essa sessão? Ou será que eu só fui reagindo ao que foi aparecendo aqui? E eu acho que essa pergunta é uma das mais angustiantes para quem começa a atuar com o APC. Porque ela não aparece necessariamente como uma dúvida técnica explícita. Ela aparece como uma instabilidade interna. Como se a sessão ela tivesse acontecido, só que o profissional não tivesse ali certeza se havia uma estrutura sustentando aquilo ali. É como atravessar uma ponte meio improvisada. Você chega do outro lado, só que você chega tenso. Chega cansado muitas vezes. Chega com a sensação de que poderia ter dado errado em vários momentos. E talvez essa seja uma das experiências mais difíceis para quem está começando. Não saber se está conduzindo ou se está só tentando não se perder dentro da sessão. Porque existe um momento muito delicado no atendimento em OPC. O orientando, ele termina uma fala importante, ele fica ali em silêncio e o profissional ele pensa, e agora? Para onde que eu levo isso? Será que eu aprofundo? Será que eu mudo de assunto? Será que eu já devia ter percebido alguma coisa importante aqui? Será que eu deveria aplicar uma técnica? Será que essa fala tem relação com a escolha profissional ou é um outro caminho? E o mais pesado nisso tudo é que muitas vezes o profissional interpreta essa insegurança como incapacidade, como falta de talento, como falta de preparo, como se todos os outros profissionais soubessem exatamente o que fazer e ele fosse o único tentando sustentar o atendimento sem chão. Mas eu quero começar esse vídeo fazendo uma distinção muito importante. Uma coisa é não saber tudo. Outra coisa é não ter estrutura suficiente para organizar o raciocínio dentro do atendimento. E essas duas coisas são muito diferentes. Porque não saber tudo faz parte da prática. Nenhum profissional sério, maduro, experiente, sabe tudo o tempo inteiro. A prática clínica, educacional, de carreira, vai sempre envolver complexidade, imprevisibilidade, dúvida. Só que não ter estrutura para conduzir é uma outra coisa. Ele está diante ali de uma fala importante, por exemplo, orientando, e não conseguir localizar qual que é a função daquela fala dentro de um processo. É escutar um conteúdo relevante e não saber se aquilo precisa ser aprofundado agora, se precisa ser retomado depois, se precisa ser articulado com outra técnica ou só observado. É terminar a sessão sentindo que teve conteúdo, só que não teve direção. E na prática, o medo de improvisar raramente nasce da falta de inteligência do profissional. Muitas vezes ele nasce da ausência de direção. E isso muda completamente a forma de entender a segurança na OPC. Porque a pergunta deixa de ser, será que eu sou bom o suficiente? E passa a ser, será que eu tenho estrutura suficiente para poder conduzir esse processo com clareza? Essa mudança ela pode parecer muito simples, só que ela é enorme. Porque ela tira realmente o profissional do lugar de culpa e coloca num lugar de construção. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, sou psicóloga, sou mestre em psicologia, docente e atuo há mais de 18 anos com orientação profissional e de carreira. E ao longo desses anos, acompanhando muitos orientandos,
formando aí profissionais também, supervisionando atendimentos e observando muito de perto o início da atuação de muita gente, eu fui percebendo um padrão muito recorrente. A maioria dos profissionais que começa na OPC não sofre porque estuda pouco. Na verdade, muitas vezes acontece o contrário. São profissionais que estudam bastante, fazem cursos, leem livros, compram bastante materiais, aprendem técnicas, anotam perguntas, salvam modelos, pesquisam ali vários instrumentos, tentam realmente se preparar da melhor forma possível. Só que existe um momento em que todo esse conhecimento ele encontra a realidade ali da sessão. E a sessão é um lugar muito diferente da teoria. Porque na teoria, tudo parece mais organizado. A gente fala de etapas, de objetivos, de instrumentos, de autoconhecimento, de informação profissional, de tomada de decisão, de devolutiva. Mas na sessão real, existe uma pessoa na sua frente. E essa pessoa, ela não fala necessariamente na ordem que o método foi organizado. Ela não traz as questões de forma limpa, muito clara. Ela não separa o que é desejo, o que é medo, o que é expectativa da família, o que é pressão social, o que é identificação, o que é defesa, o que é fantasia, o que é critério de escolha. Na verdade, na maioria das vezes ela chega muito misturada, porque o sujeito, ele é misturado. A escolha profissional é misturada. A adolescência, muitas vezes, é misturada. A vida adulta também é misturada. A família aparece, o medo aparece, a expectativa aparece, a idealização aparece, a comparação aparece, a insegurança aparece. E nesse encontro entre o conhecimento do profissional e a complexidade do orientando real, muita gente começa a sentir um medo difícil de explicar. Porque o profissional, ele sabe muitas coisas sobre a OPC, só que ainda não consegue transformar esse conhecimento em uma direção clara dentro do atendimento. E talvez esse seja um dos primeiros pontos que reorganizam profundamente a percepção da prática. Informação não é condução. Saber sobre o OPC não é a mesma coisa que conduzir um processo de OPC. Conhecer técnicas não é a mesma coisa que saber quando, por quê e como usar uma técnica. Ter perguntas boas não é a mesma coisa que saber o que está tentando investigar com elas. Ter escuta não é a mesma coisa que ter direção. E isso é muito importante. Porque muitos profissionais iniciantes acham que vão se sentir seguros quando eles acumularem mais conteúdo. E claro, estudar é muito fundamental, gente. Só que chega um ponto em que essa segurança ela não vai vir mais só de saber mais. Ela vem de conseguir organizar aquilo que você sabe dentro de uma condução. E isso é outra habilidade. É uma habilidade que envolve raciocínio processual, envolve leitura da sessão, envolve compreensão das etapas, envolve manejo da ambivalência, envolve escuta com direção, envolve saber sustentar perguntas sem pressa de resposta. Envolve, muitas vezes, saber o que observar depois de uma técnica. Envolve saber diferenciar uma fala importante de uma fala só circunstancial. Envolve saber construir um caminho. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Porque o improviso, ele pode até sustentar uma sessão ali isolada. Só que ele não sustenta uma trajetória profissional inteira dentro da OPC. Quando a gente fala sobre improviso na OPC, muita gente imagina uma cena muito óbvia. Imagina ali o profissional despreparado, que não estudou, que não planejou, que não sabe nenhuma técnica, que entra na sessão sem nenhuma ideia do que fazer. Só que o improviso mais desgastante raramente aparece dessa forma.
Na maioria das vezes, ele aparece de uma forma muito mais sofisticada, muito mais silenciosa e justamente por isso, muito mais difícil de perceber. O profissional, ele estudou, ele preparou a sessão, ele separou um exercício, ele anotou ali algumas perguntas, escolheu uma técnica, entrou no atendimento com intenção, mas quando a sessão começa, ele percebe que ainda não sabe exatamente como organizar aquilo dentro do processo. E essa diferença é fundamental, porque uma coisa é possuir ferramentas, outra coisa é conseguir estruturar uma condução. Às vezes o profissional ele faz perguntas muito boas, mas não sabe exatamente o que está tentando compreender com elas. Às vezes ele aplica uma técnica interessante, mas não consegue conectar aquilo ao momento que o orientando está vivendo. Às vezes conduz uma conversa aparentemente profunda, mas termina a sessão sem clareza nenhuma do que realmente avançou ali. Às vezes o orientando sai dizendo que gostou, que foi bom, que pensou em muita coisa, mas o profissional fica com a sensação de que a sessão ficou solta. E isso começa a gerar uma experiência muito específica. A sensação de que cada atendimento depende demais do que o orientando traz. Se o orientando fala muito, o profissional sente um alívio, ainda bem. Se o orientando é reflexivo, a sessão fica parecendo que foi boa. Se o orientando chega organizado, tudo parece fluir melhor. Mas se o orientando fica mais quieto, a ansiedade sobe. Se ele responde pouco, o profissional começa ali a se sentir responsável por preencher todos aqueles espaços ali. Se ele muda de assunto, o profissional sente que perdeu o eixo. Se ele traz uma emoção inesperada, o profissional começa a reorganizar mentalmente toda a sessão em tempo real. E isso é extremamente desgastante, porque a condução começa a depender da fluidez do orientando e não da estrutura do processo. Esse é um ponto muito importante. Quando o profissional ainda não tem uma estrutura internalizada, ele passa a depender muito do comportamento do orientando para ele se sentir seguro. Se o orientando ajuda, a sessão fica parecendo que foi boa. Se o orientando dificulta, silencia, se contradiz ou ele se perde, o profissional sente que ele próprio está se perdendo. E aí surge uma confusão muito comum no começo da UPC. A ideia de que conduzir bem significa conseguir responder rapidamente aquilo que aparece na sessão. Só que condução não é velocidade de resposta. Condução não é ter sempre uma pergunta ali pronta na ponta da língua. Condução não é impedir qualquer silêncio. Condução não é fazer a sessão parecer fluida o tempo inteiro. Condução é a capacidade de sustentar a direção mesmo diante de uma imprevisibilidade. E isso muda tudo, porque o profissional ele deixa de tentar acertar o tempo inteiro e começa a construir um eixo. Ele começa a entender que a sessão pode ter pausas, pode ter silêncio, pode ter emoção, pode ter ambivalência, pode ter idas e vindas, pode ter momentos de confusão. E nada disso significa necessariamente que a condução está ruim. Às vezes significa só que o processo está acontecendo de forma real. O problema não é a imprevisibilidade. O problema é não ter uma estrutura para atravessar essa imprevisibilidade. Existe uma frase que eu considero muito importante para quem atua com OPC. Presença não é improvisação. E eu digo isso porque muitos profissionais confundem uma coisa com a outra. Às vezes o profissional acredita que para estar presente ele precisa abrir mão de estrutura, como se ter método fosse deixar o atendimento engessado. Como se planejar fosse perder a espontaneidade. Como se organizar um processo fosse transformar a sessão em uma coisa muito mecânica.
Mas na prática, uma boa estrutura faz exatamente o contrário. Ela permite muito mais presença, porque o profissional ele não precisa ficar ali gastando tanta energia, tentando descobrir a cada minuto onde que ele está. Ele consegue escutar melhor, consegue observar melhor, consegue perceber ali nuances, consegue sustentar um silêncio, consegue reconhecer ali quando alguma coisa importante apareceu, consegue diferenciar uma fala lateral de uma fala mais central, consegue entender se aquele conteúdo precisa ser aprofundado agora ou se ele deve ser retomado em um outro momento. Método não é rigidez, método é direção. Estrutura não é prisão, estrutura é ter uma sustentação. É como uma pessoa que conhece muito bem um território. Essa pessoa ela não controla tudo o que vai acontecer ali naquele caminho. Pode chover, pode aparecer um desvio, pode ter uma subida mais difícil, pode ser necessário mudar o caminho, a rota, mas ela sabe aonde que ela está. Ela sabe reconhecer o caminho. Ela sabe perceber quando ela se afastou demais do eixo. Ela sabe voltar. Agora você imagina o contrário. Uma pessoa ali caminhando num lugar desconhecido, tentando parecer seguro, enquanto internamente fica ali pensando, nossa, eu espero não estar indo para o lugar errado. É isso que muitos profissionais vivem silenciosamente dentro da UPC. Eles tentam parecer seguros, tentam conduzir, tentam acolher, tentam fazer boas perguntas. Só que internamente eles estão tentando descobrir a direção enquanto eles caminham. E o mais perigoso é que às vezes o atendimento até parece funcionar. O orientando, ele fala, a sessão acontece, existe troca, existe reflexão, mas o profissional, ele sai emocionalmente esgotado, porque sustentou tudo no esforço, não na clareza. E essa diferença é enorme. Quando a condução depende só de esforço, cada sessão exige uma energia desproporcional. O profissional ele precisa estar extremamente atento, precisa prever tudo, precisa pensar rápido, precisa reorganizar a fala do orientando, precisa decidir na hora o que ele tem que fazer, precisa lidar com a própria ansiedade. E ainda precisa permanecer parecendo ali seguro. E isso cansa muito. Não porque o profissional não gosta do que ele faz, mas porque está sustentando uma prática muito complexa sem ter uma base suficientemente organizada. Uma coisa importante sobre o improviso é que ele não desgasta só durante a sessão. Ele começa antes. Às vezes, eu vou falar para você, horas antes. Às vezes, no dia anterior. O profissional, ele acorda já pensando no atendimento. Ele revisa ali mentalmente o caso, abre materiais, relê anotações, salva mais exercício, pensa em perguntas alternativas, tenta imaginar caminhos ali possíveis e existe uma atenção silenciosa funcionando ali no fundo. Nossa, eu espero não travar na hora. Eu espero realmente conseguir conduzir. Eu espero não ficar perdido. Eu espero que o orientando fale. Espero que a sessão renda, espero que eu saiba o que fazer ali na hora. Essa atenção, ela raramente aparece de forma explícita. Muitas vezes ela aparece no corpo, na aceleração ali mental, na dificuldade de descansar antes do atendimento, na necessidade de revisar ali tudo de novo, na sensação de que nunca preparou o suficiente. E isso acontece porque o profissional sente que ele precisa sustentar a sessão só com esforço cognitivo. É como alguém tentando ali equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo, sem uma mesa firme para apoiar nenhum deles. Conduzir sem estrutura é como dirigir olhando só para alguns metros à frente do carro. Você até consegue continuar andando,
Mas qualquer curva inesperada aumenta muito a tensão, porque você não sente que você conhece o caminho. E esse tipo de condução cria um desgaste profundo, porque o profissional ele começa a interpretar qualquer imprevisibilidade como ameaça. Se o orientando fala algo inesperado, parece ameaça. Se ele silencia, parece ameaça. Se ele chora, parece ameaça. Se ele traz um tema familiar intenso, parece ameaça. Se ele muda de ideia, parece ali uma ameaça. Se ele diz, não sei, parece ameaça. Mas muitas vezes nada disso é ameaça. Tudo isso, na verdade, é material de trabalho. A diferença é que para conseguir trabalhar com esse material, o profissional ele precisa ter estrutura para organizar o que aparece. Senão, cada nova fala parece deslocar a sessão inteira. Cada emoção parece redefinir o caminho. Cada silêncio parece um risco. E a sessão vira um lugar de sobrevivência interna. Vou te dar uma situação extremamente comum. Uma profissional iniciante prepara cuidadosamente uma entrevista inicial. Ela estuda, ela organiza ali perguntas, anota possíveis aprofundamentos, chega no atendimento querendo fazer tudo certo. O orientando entra na sessão, aparentemente tranquilo, mas começa a falar de maneira muito dispersa. Fala sobre a faculdade, depois muda para a pressão da família, depois comenta sobre um medo financeiro, depois fala de um relacionamento, depois volta para a dúvida profissional, depois diz que talvez ele já saiba o que ele quer, mas ele tem medo, depois ele diz que talvez não queira aquilo, e a profissional fica ali, tentando acompanhar tudo. Escuta, faz perguntas, anota bastante, tenta não interromper, tenta ser acolhedora, mas internamente começa a surgir a sensação difícil de explicar. Eu não estou conseguindo organizar isso. E naquele momento, uma coisa muito importante acontece. Ela deixa de prestar atenção só no orientando e começa a monitorar a própria performance. Será que eu estou conduzindo bem? Será que eu estou aprofundando? Será que eu estou sendo superficial? Será que eu deveria interromper mais? Será que eu estou deixando passar algo importante? Será que eu deveria voltar ali para uma pergunta anterior? Será que isso ainda é OPC? Percebe o que acontece? Parte dessa energia mental da sessão deixa de estar disponível para a leitura do processo, porque começa a ser consumida pela tentativa de sustentar uma segurança. E isso cria um efeito silencioso muito perigoso. O profissional, ele começa a ficar cansado não só de atender, ele fica cansado de tentar parecer seguro o tempo inteiro. E no final da sessão vem aquela ruminação. Ele fecha a chamada, olha ali para aquelas anotações, tenta reorganizar mentalmente o atendimento, lembra de uma fala, depois de outra, tenta construir uma linha e sente uma sensação muito específica. Teve muita conversa, mas eu não sei se teve direção. Esse ponto é extremamente importante. Porque muitas sessões, elas parecem profundas, mas não necessariamente elas avançam. E isso acontece quando o profissional confunde movimento emocional com construção de processo. Nem toda conversa intensa é elaboração. Nem toda sessão cheia de conteúdo é uma sessão bem conduzida. Nem toda emoção que aparece significa que o processo avançou. A pergunta é: o que foi ali compreendido? O que foi organizado? O que foi articulado? O que essa sessão permitiu enxergar sobre a relação daquele sujeito com a escolha? Esse é o tipo de pergunta que começa a diferenciar uma conversa boa de uma condução consistente. Outro ponto muito delicado do improviso é que ele vai produzindo uma dependência silenciosa dessa resposta do orientando. O profissional, ele começa a sentir alívio quando o orientando ele ajuda na sessão.
Quando ele fala bastante, quando ele chega mais reflexivo, quando verbaliza emoções com facilidade, quando já traz ali associações interessantes, quando consegue nomear o que ele sente. Mas quando o orientando fica mais travado, mais confuso, mais ambivalente ou mais resistente, a insegurança aumenta muito. E isso acontece porque o profissional percebe, mesmo sem formular claramente, que estava usando a fluidez do orientando como uma sustentação indireta da própria condução. Isso é muito comum no começo da OPC, principalmente com profissionais que estudaram bastante teoria, mas ainda não construíram uma leitura processual, porque existe uma diferença enorme entre fazer perguntas e conduzir. Fazer perguntas é uma ação, conduzir é sustentar uma direção. Fazer perguntas pode manter a conversa ali acontecendo, mas conduzir exige entender o que aquelas respostas significam dentro do processo. Muitos profissionais acreditam que a condução é manter a sessão em movimento, mas condução não é impedir silêncio. Condução não é preencher espaço. Condução não é fazer o orientando falar sem parar. Condução é conseguir ler o que está acontecendo dentro ali do processo. Inclusive, quando aparentemente nada está acontecendo. Inclusive nos silêncios. E aqui existe uma cena muito importante. O orientando, ele termina uma fala, fica ali em silêncio. O profissional, ele sente um desconforto imediato e tenta preencher aquele espaço muito rapidamente. Faz outra pergunta, explica alguma coisa, muda de assunto, introduz uma técnica, mas às vezes aquele silêncio era exatamente o lugar onde o aprofundamento ia começar. Às vezes o orientando estava tentando sustentar uma percepção nova, às vezes ele estava entrando em contato com uma contradição. Às vezes ele estava organizando uma coisa que ainda não conseguia colocar mesmo em palavras. Só que o medo do vazio faz o profissional interromper o próprio processo. É como arrancar uma planta da terra toda hora para verificar se a raiz já cresceu. A ansiedade de confirmar o avanço acaba impedindo o próprio aprofundamento. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga a insegurança na OPC. Porque o problema deixa de ser, eu preciso parecer mais preparado, e passa a ser, eu preciso construir mais clareza de condução. A direção, ela reduz a ansiedade. Não porque ela elimina toda a dúvida, mas porque reduz a sensação de desorganização interna durante o atendimento. E talvez uma das partes mais difíceis disso tudo seja que muitos profissionais convivem anos com esse desgaste, sem perceber que ele nasce menos da falta de capacidade e muito mais da ausência de estrutura. Existe um erro muito comum no começo da atuação em OPC, e ele quase sempre nasce de uma tentativa legítima de ajudar. O profissional, ele percebe que o orientando está confuso e sente que precisa fazer a sessão ali render. Então, ele começa a aumentar a intervenção. Ele faz mais perguntas, mais técnicas, mais exercícios, mais explicações, mais caminhos, mais possibilidades. Só que muitas vezes, quanto mais ele tenta controlar a sensação de insegurança, mais a condução fica fragmentada. Porque o foco deixa de ser construir leitura processual e passa a ser evitar o desconforto da própria dúvida. Então, o jeito errado geralmente começa assim. O profissional, ele sente medo do silêncio, então ele acelera. Sente medo de parecer superficial, então ele explica demais. Sente medo de travar, então ele leva técnicas demais para a sessão. Sente medo de perder o controle, então ele tenta organizar excessivamente a fala do orientando. Sente medo de não ajudar, então ele tenta produzir clareza rápido demais. Mas existe um problema silencioso aqui. Quando a condução nasce do medo do improviso, o profissional começa a tomar decisões para aliviar a própria ansiedade e não necessariamente para aprofundar o processo do orientando.
E isso é muito mais comum do que parece. Eu vou te dar um exemplo muito típico. Uma orientadora iniciante percebe que o orientando está dividido ali entre duas áreas profissionais. Ele fala, eu gosto de psicologia, mas eu também penso em direito. Ou, eu penso em medicina, mas eu tenho medo de não aguentar. Ou, eu queria algo mais criativo, mas a minha família acha que eu deveria escolher uma profissão mais segura. E a orientadora sente a pressão interna de ajudar muito rápido. Então ela começa a fazer muitas perguntas seguidas. Mas qual dessas áreas você gosta mais? O que faz mais sentido para você? Qual que combina com a sua personalidade? Onde que você se imagina no futuro? Qual delas tem mais mercado? O que a sua família acha? Qual delas você descartaria? Só que o orientando, ele continua ambivalente. E quanto mais ele oscila, mais a orientadora sente necessidade de acelerar e ter mais clareza. O pensamento interno dela começa a ficar assim, eu preciso tirar ele dessa dúvida. Eu preciso fazer ele enxergar melhor, preciso ajudar ele a decidir, preciso entregar alguma coisa. E sem perceber, ela começa a conduzir sustentada pela ansiedade e produzir um resultado rápido. Só que orientação não amadurece sob pressão. A escolha profissional, ela não se organiza só porque o profissional ele quer chegar logo numa resposta. Às vezes, a dúvida ela precisa ser escutada antes de ser resolvida. Às vezes, a ambivalência precisa ser compreendida antes de ser eliminada. Às vezes, o conflito entre duas áreas não é só um conflito entre cursos. Pode ser um conflito entre um desejo e uma segurança, entre pertencimento familiar e diferenciação, por exemplo, entre idealização e realidade, entre medo de frustrar os outros e o medo de se frustrar, entre imagem de sucesso e possibilidade real de sustentação ali subjetiva. E se o profissional tentar resolver rápido demais, ele pode perder exatamente o que precisava ser compreendido. Por isso, existe uma diferença muito sofisticada entre o jeito errado e o jeito certo. O jeito errado tenta resolver essa ansiedade da sessão de forma rápida. O jeito certo sustenta o processo até que a elaboração consiga amadurecer. O profissional sem estrutura tenta chegar rápido numa resposta. O profissional estruturado, ele tenta construir clareza suficiente para que a resposta faça sentido quando aparecer. E isso muda completamente a condução. Porque a responsabilidade deixa de ser, eu preciso resolver isso aqui agora. E passa a ser, eu preciso sustentar um processo consistente de investigação. Outra cena muito comum que acontece quando o orientando se emociona. Ele começa a falar da pressão da família, ou do medo de decepcionar os pais, ou da sensação de não ser bom o suficiente, ou da comparação com os irmãos, com colegas, com amigos, ou do medo de escolher errado, e de repente ele chora. O profissional sente o impacto ali emocional daquele momento e começa logo a pensar, será que eu continuo? Será que eu aprofundo? Será que isso virou terapia? Será que eu deveria acolher mais? Será que eu deveria voltar para a escolha profissional? Será que eu estou fugindo aqui do foco? Será que eu deveria mudar de assunto? Percebe o que acontece aqui? Em vez de conseguir observar a cena com clareza, o profissional entra numa turbulência interna. E muitas vezes tenta sair muito rápido desse desconforto emocional da situação. Ou ele acelera racionalizações, ou ele muda de assunto, ou introduz uma técnica cedo demais, ou ele começa a explicar excessivamente. Mas um profissional estruturado funciona diferente. Ele não depende da ausência da emoção para sustentar essa condução. Ele consegue permanecer lendo o processo mesmo diante da emoção. Porque existe uma diferença enorme entre ficar desconfortável e perder direção. Muitos profissionais confundem essas duas coisas. Acham que sentir insegurança significa necessariamente estar conduzindo mal. Mas não. Às vezes o desconforto é só um sinal de que alguma coisa importante apareceu ali.
A questão é, o profissional consegue sustentar esse momento sem transformar a própria ansiedade no centro da condução? Consegue acolher sem perder o eixo? Consegue reconhecer que aquela emoção pode fazer parte da escolha? Ele consegue entender que na OPC a escolha profissional não aparece separada da história daquela pessoa? Porque a escolha não é só uma decisão racional. Ela é atravessada por identificações, expectativas, medos, fantasias, ideais, vínculos. Então, sim, a emoção pode aparecer. E quando ela aparece, isso não significa automaticamente que o atendimento saiu da OPC. Significa que existe material subjetivo importante relacionado à escolha. Cuidado está em saber manejar isso com clareza, sem transformar a OPC em psicoterapia, mas também sem empobrecer o processo como se escolher fosse só comparar curso, salário e grades curriculares. E é aqui que a estrutura faz muita diferença. Ela não elimina a imprevisibilidade, mas organiza a forma de atravessar. Uma das mudanças mais importantes da atuação em OPC acontece quando o profissional ele para de tentar performar segurança. Porque existe uma diferença muito grande entre parecer seguro e conseguir sustentar a direção diante de uma complexidade. O profissional inseguro, geralmente, ele tenta controlar demais a própria imagem durante a sessão. Ele monitora ali a própria fala, ele tenta parecer inteligente, evitar pausas muito longas, evita admitir dúvida, evita silêncio, evita momentos de elaboração mais lentos. Ele tenta sempre dar uma resposta bonita, tenta fazer perguntas muito elaboradas, tenta mostrar que sabe, mas ironicamente, quanto mais ele tenta parecer seguro, mais artificial a condução pode ficar. A segurança profissional, ela não nasce da performance, ela nasce da clareza interna do processo. E isso muda até a forma de perguntar. O profissional sem estrutura, ele pergunta tentando encontrar muito rápido essa resposta certa. O profissional estruturado pergunta tentando compreender como que o orientando constrói essa própria escolha. Percebe a diferença? Um está procurando conclusão, o outro está investigando construção. Um quer chegar logo ao nome do curso. O outro quer entender como que aquele sujeito se relaciona com o desejo, com o medo, com a família, com o futuro, com o trabalho, com a ideia de sucesso, com a ideia de fracasso, com a autonomia, com a responsabilidade da escolha. E talvez esse seja um dos pontos mais sofisticados da condução em OPC, porque o orientando nem sempre chega pronto para decidir. Às vezes, ele chega justamente porque ainda não consegue organizar a própria experiência. E se o profissional também não consegue sustentar a organização, a sessão vira só circulação emocional. Muita conversa, muito conteúdo, muito movimento, mas pouca elaboração real. É como alguém reorganizando objetos pela casa inteira sem decidir onde cada coisa realmente pertence. Existe atividade, mas não existe direção. E muitos profissionais vivem exatamente isso dentro dos atendimentos. Só que quando começam a construir estrutura, alguma coisa muda silenciosamente. Eles ainda sentem dúvida, eles ainda sentem responsabilidade, eles ainda sentem receio em alguns momentos, mas deixam de sentir que estão atravessando cada sessão no escuro. E isso transforma completamente a experiência de atuar na OPC. Existe uma mudança muito importante que acontece quando o profissional começa a compreender tudo isso. Ele para de interpretar toda a tensão da sessão como um sinal de fracasso. E começa aí a perceber que muitas inseguranças eram consequência de uma condução sem eixo claro. Isso reorganiza profundamente a visão da prática, porque o profissional ele começa a entender algo muito sofisticado. A exaustão não vinha só do atendimento. Ela vinha da necessidade de improvisar raciocínio o tempo todo. E improvisar raciocínio constantemente consome muita energia mental. Principalmente porque o profissional sente que precisa tomar microdecisões sem parar. Eu aprofundo ou eu mudo? Eu faço silêncio ou eu intervenho? Eu aplico técnico ou eu continuo explorando? Isso é central ou isso é secundário? Esse tema amadureceu ou ele está ainda meio superficial? Eu retomo agora ou eu guardo para depois? Isso é resistência, é medo, é fantasia, expectativa externa ou é um desconhecimento?
Essa fala aqui tem relação com a escolha ou é só um detalhe? Quando não existe estrutura, cada uma dessas perguntas vira um esforço muito grande. Mas quando o profissional ele começa a construir clareza processual, essas decisões elas deixam de ser totalmente caóticas e isso produz uma sensação muito diferente dentro da sessão. É uma sensação de sustentação. Não porque agora ele controla tudo, mas porque consegue pensar enquanto ele conduz. Isso é muito importante, porque muitos profissionais iniciantes atendem tentando sobreviver emocionalmente à sessão. O profissional estruturado, ele consegue observar o processo enquanto ele participa dele. Ele não está fora da relação, ele está presente, mas ele também está lendo, ele também está escutando, ele também está organizando, está acolhendo, mas também está sustentando direção, e isso muda até a relação com o silêncio. O silêncio, ele deixa de parecer ausência de condução e passa a ser lido como uma parte da elaboração. Às vezes, o orientando ele faz silêncio porque ele está tentando sustentar uma percepção importante ali pela primeira vez. Às vezes, o silêncio ele não é vazio, é uma reorganização interna. Mas o profissional inseguro frequentemente interpreta silêncio como ameaça, como se precisasse ali preencher imediatamente qualquer espaço de pausa. E isso cria um fenômeno muito comum. A sessão nunca aprofunda totalmente, porque toda vez que a elaboração começa a desacelerar, o medo do improviso acelera novamente a condução. Percebe como que isso muda a leitura na prática? O problema nem sempre é falta de técnica. Às vezes é excesso de ansiedade diante do não controle. E talvez uma das microtransformações mais importantes seja exatamente essa. O profissional, ele percebe que conduzir não significa controlar cada minuto da sessão. Conduzir significa sustentar a direção mesmo quando o processo desacelera. Existe uma outra percepção muito importante aqui. Muitos profissionais iniciantes acreditam que os profissionais experientes não sentem insegurança. Mas isso não é verdade. A diferença normalmente não está na ausência de dúvida, está na relação com a dúvida. O profissional sem estrutura, ele sente dúvida e ele perde o eixo. O profissional estruturado, ele sente dúvida, mas ele continua conseguindo ler o processo. Isso muda tudo, porque a dúvida não paralisa mais a condução. Ela passa a fazer parte da complexidade natural do atendimento. E talvez seja exatamente aqui que muitos profissionais começam a respirar diferente dentro da sessão. Não porque eles sabem tudo, mas porque não precisam mais improvisar sustentação emocional o tempo todo. Eu gosto muito de pensar nisso como a diferença entre alguém que está aprendendo a dirigir e alguém que já dirige há muitos anos. Quem está aprendendo precisa pensar em tudo. No retrovisor, na marcha, no freio, no acelerador, na distância, na seta, na curva, no carro da frente, no carro de trás. Tudo exige esforço consciente. Já uma pessoa experiente, ela também precisa prestar atenção, mas muita coisa está internalizada já. A pessoa consegue dirigir e observar o trânsito ao mesmo tempo. Ela consegue perceber ali o fluxo, consegue antecipar alguns riscos, consegue ajustar a rota. Na OPC acontece algo muito parecido. No começo, o profissional precisa pensar em tudo ao mesmo tempo. Na técnica, na fala, na reação do orientando, na etapa que ele está vivendo no processo, na pergunta seguinte, no tempo da sessão, na devolutiva futura, na expectativa, às vezes, que vem da família, na sua própria insegurança. E isso é muito exaustivo. Mas quando a estrutura vai sendo internalizada, a condução começa a ganhar muito mais fluidez. Não porque vira automático no sentido pobre da palavra, mas porque o profissional ele passa a ter uma organização interna que sustenta a sua presença. E aí a prática começa a ficar muito mais
respirável, mais madura, mais possível mesmo assim. Existe uma solidão muito específica no começo da atuação em OPC. E ela quase nunca é verbalizada. Porque por fora, o profissional ele continua estudando, continua atendendo, continua tentando ali melhorar, continua buscando mais materiais, continua se esforçando. Mas por dentro, muitas vezes ele sente que está sustentando tudo sozinho. Sozinho diante da responsabilidade da sessão. Sozinho diante do medo de errar. Sozinho diante da sensação de não saber se está realmente conduzindo. E isso aparece em pequenas cenas do cotidiano que quase ninguém comenta. Como terminar um atendimento e imediatamente abrir algum material tentando confirmar se faz sentido o que conduziu. Ou rever mentalmente algumas perguntas específicas durante várias horas. Ou lembrar de uma resposta do orientando enquanto tenta dormir. Ou comparar a própria condução com profissionais mais experientes e pensar, e parece que não é tão natural para eles e não é para mim. Porque para mim ainda parece muito difícil. E talvez uma das partes mais pesadas disso tudo seja que muitos profissionais começam a acreditar que existe algo errado com eles. Como se fossem ali menos preparados, menos capazes, menos prontos. Só que muitas vezes o que falta não é capacidade, é estrutura suficiente para sustentar a complexidade emocional da condução. Eu vou te dar uma cena comum. Uma orientadora termina uma sessão aparentemente tranquila. O orientando participou, respondeu bem, pareceu confortável, mas depois do atendimento, ela começa a revisitar mentalmente pequenos momentos ali. Uma pausa, uma resposta meio ambígua, uma emoção que apareceu rapidamente, uma pergunta que ela não fez, um tema que ficou no ar, e surge um pensamento ali meio silencioso. Eu acho que eu deixei passar alguma coisa importante. Só que o mais interessante é que ela não consegue identificar exatamente o que. Existe só uma sensação difusa de insegurança, como alguém que sente que esqueceu alguma coisa importante, mas não consegue localizar onde. Isso acontece muito quando o profissional ainda não tem clareza suficiente sobre o que observar, o que aprofundar e como organizar a leitura processual. Porque sem um eixo claro, a sessão inteira pode parecer emocionalmente nebulosa depois. E isso gera um desgaste enorme. Principalmente porque o profissional continua tentando resolver sozinho uma insegurança que é estrutural. Outro ponto aqui muito delicado aparece na comparação com profissionais muito experientes. Muitos iniciantes observam alguém conduzindo com naturalidade e imaginam que aquela segurança nasceu do nada, espontaneamente. Como se fosse talento, como se fosse um dom, como se algumas pessoas simplesmente tivessem nascido para conduzir. Mas na maior parte das vezes, o que produz fluidez não é improvisação, é estrutura internalizada. É como a gente assistir um músico experiente improvisando no palco. Para quem olha de fora, parece espontâneo, livre, natural. Mas aquela liberdade só existe porque existe muita estrutura sustentando esse improviso. Existe técnica, existe treino, existe repertório, existe escuta, existe domínio do instrumento, existe conhecimento de harmonia, existe tempo de prática. Então essa improvisação madura, ela não nasce do vazio, ela nasce de uma estrutura tão bem internalizada que permite liberdade. Na OPC acontece uma coisa muito parecida com isso. A condução madura parece leve porque existe raciocínio processual organizando a sessão silenciosamente. Mas quem está começando ainda não percebe essa camada invisível. Então tenta reproduzir apenas a aparência externa da segurança. Tenta parecer calmo, tenta parecer firme, tenta parecer muito seguro, enquanto internamente continua completamente tenso. E sustentar essa distância entre o que se sente e o que se tenta demonstrar é extremamente cansativo. Porque o profissional ele não descansa nem durante o atendimento.
Ele está o tempo inteiro monitorando a própria fala, a própria postura, o próprio desempenho e a reação do orientando. Como alguém ali tentando dirigir, olhando simultaneamente para a estrada, para o retrovisor, para o painel, para a expressão de todos os passageiros. Em algum momento, isso vai esgotar. E talvez uma das viradas mais importantes aconteça quando o profissional finalmente percebe: eu não preciso parecer perfeito para conduzir bem. Essa percepção reorganiza muita coisa internamente, porque agora ele deixa de buscar controle absoluto e começa a construir presença estruturada. E presença estruturada é diferente de performance. A performance tenta convencer o outro do que eu sei. A presença estruturada permite que eu sustente o processo mesmo sem precisar parecer impecável. Esse ponto é muito importante. Espontaneidade madura nasce de estrutura. Muita gente acha que método e espontaneidade são opostos, mas não são. A estrutura não serve para transformar uma sessão num roteiro ali fechado. Ela serve para dar sustentação, para que aquele profissional possa estar mais inteiro na sessão. Quando eu sei onde eu estou no processo, eu posso escutar melhor. Quando eu sei qual que é a função daquela etapa, eu posso escolher melhor a intervenção. Quando eu sei o que eu estou tentando compreender, eu posso perguntar com muito mais precisão. Quando eu sei que nem tudo precisa ser resolvido naquela sessão, eu consigo tolerar melhor essa ambivalência. Quando eu sei que o silêncio pode ser parte da elaboração, eu não preciso preencher tudo. Quando eu sei que a emoção pode estar ligada à escolha, eu não preciso fugir dela. Isso é estrutura. Isso não é engessamento. É sustentação. E talvez essa seja uma das distinções mais importantes para quem quer começar ali na OPC. Porque muitos profissionais acreditam que precisam escolher entre ser humanos ou serem estruturados. Entre acolher ou entre conduzir. Entre escutar ou ter método. Entre respeitar o sujeito ou organizar o processo. Mas essas coisas não são opostas. Uma boa condução em OPC precisa justamente articular acolhimento e direção, escuta e estrutura, presença e método, flexibilidade e um eixo. Porque sem acolhimento, a orientação fica fria. Mas sem direção, ela fica solta. Sem escuta, ela vira aplicação mecânica só de técnica. Mas sem estrutura, ela vira conversa sem processo. O ponto não é escolher um lado, o ponto é integrar. Quando o profissional começa a construir uma estrutura real de condução, algumas coisas começam a mudar. Primeiro, muda a preparação da sessão. Ele não prepara tentando prever tudo. Ele prepara entendendo qual que é o objetivo daquela etapa. E isso já reduz muito a ansiedade. Porque a preparação deixa de ser uma tentativa de controlar o imprevisível e passa a ser uma organização da direção. Segundo, muda a escuta. Ele não escuta só o conteúdo literal. Ele começa a escutar padrões, contradições, repetições, critérios, medos, expectativas externas, formas ali de se posicionar, modos de escolher, modos de evitar escolher. Ele começa a perceber que a fala do orientando não é só informação, é material de leitura. Terceiro, muda a relação com as técnicas. A técnica deixa de ser uma salvação, deixa de ser algo que o profissional usa quando não sabe mais o que fazer e passa realmente a ser um recurso escolhido com intenção. Porque técnica boa não é técnica bonita. Técnica boa é técnica coerente com o momento do processo. Quarto, muda a relação com o tempo. O profissional, ele entende que nem tudo amadurece na velocidade que ele gostaria. Algumas percepções vão precisar aparecer mais de uma vez. Algumas resistências
precisam ser respeitadas. Algumas ambivalências precisam ser trabalhadas com cuidado. Algumas escolhas precisam de elaboração, não só de informação. E quinto, muda a relação do profissional consigo mesmo. Ele deixa de interpretar cada dúvida como sinal de fracasso e começa a entender que a dúvida faz parte da prática, desde que ele tenha estrutura para pensar com ela. Isso é muito libertador, porque segurança profissional não é a ausência de insegurança. Segurança profissional é a capacidade de continuar sustentando direção, mesmo quando a insegurança aparece. Então, talvez a grande reflexão desse vídeo seja essa. Muitos profissionais não estão cansados só de atender. Estão cansados de improvisar sustentação o tempo todo. Cansados de tentar parecer seguros em sentir uma direção real. Cansados de sair das sessões ali revisando mentalmente tudo que eles fizeram. Cansados de carregar silenciosamente aquela sensação de eu acho que ainda não sei conduzir de verdade. Só que muitas vezes o problema não é a falta de capacidade, não é falta de inteligência, não é falta de sensibilidade, não é falta de vontade, é falta de estrutura suficiente para organizar o raciocínio dentro da condução. E isso muda completamente a forma de enxergar a insegurança na OPC. Porque agora ela deixa de ser interpretada como defeito pessoal e passa a ser compreendida como ausência de eixo processual. A direção, ela reduz a ansiedade. Não porque ela elimina toda a dúvida, mas porque reduz a sensação de estar atravessando cada sessão sozinho e no escuro. E talvez seja exatamente isso que transforma a experiência de atuar em OPC. Não é chegar a um ponto em que você nunca mais sente insegurança. Não é virar um profissional que sabe tudo. Não é controlar tudo o que acontece no atendimento. É conseguir sustentar a direção mesmo diante da complexidade. É conseguir escutar sem se perder. É conseguir acolher sem abandonar o processo. É conseguir usar a técnica sem depender dela como muleta. É conseguir lidar com o silêncio sem entrar em desespero. É conseguir perceber que uma sessão ela não precisa ser perfeita para ela ser bem conduzida. E principalmente é conseguir construir uma prática que não dependa só de esforço emocional e de improviso constante. Porque improviso pode até sustentar sessões aí isoladas, mas não sustenta uma trajetória inteira dentro da OPC. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a condução da OPC de uma forma mais profunda, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu quero muito continuar trazendo aqui discussões sérias, humanas, sofisticadas sobre essa prática em orientação profissional de carreira. E me conta aqui nos comentários. Qual parte da condução mais desperta insegurança em você hoje? Será que é o começo da sessão? São os silêncios? É quando o orientando se emociona? É quando ele muda completamente de assunto? É quando você precisa escolher uma técnica? Ou é quando a sessão termina e você fica tentando entender se aquilo realmente avançou? Eu leio tudo com muita atenção. E se você quiser continuar aprofundando essas reflexões aqui comigo, me acompanha também no Instagram. A ideia aqui não é criar conteúdo superficial sobre carreira. É construir um espaço onde profissionais possam organizar aquilo que muitas vezes vivem silenciosamente dentro da prática. Porque o improviso pode até parecer suficiente no começo. Mas para conduzir processo de orientação profissional de carreira com consistência, com profundidade e segurança, a gente precisa de mais do que boas intenções. A gente precisa de direção, a gente precisa de estrutura, a gente precisa aí de método. E é isso que transforma uma sequência de atendimentos em um processo real de orientação.